Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje super especial, um podcast especial do Dia dos Pais. Hoje esse podcast é para todos os homens que nos acompanham também, que já têm seus filhotes consigo ou estão esperando os seus filhotes por aí. O nosso podcast é especial, patrocinado, nós estamos com parceiros incríveis e nós começamos falando da Juliana Pães e Doces. Não sei se vocês conhecem, mas quem não conhece ainda precisa conhecer. Uma panificadora com mais de 15 anos, que fica ali no Veisópolis, tem produção própria, inclusive com pães artesanais, com fermentação artesanal. Tudo lá é delicioso. Minha galerinha lá em casa é super fã. Vou mostrar para vocês. Hoje nós temos aqui sanduichinhos. Olha que coisa maravilhosa e super gostoso, gente. Eu já tenho um vínculo com a Juliana, com a Ju, que é a dona da panificadora, inclusive. Ela nos atende nos nossos grupos de network e agora vai começar a atender também todos os eventos de família. Então, para quem não conhece, vá visitar. E no Instagram, @Juliana Pães e Doces. Vocês não vão se arrepender. E o nosso outro patrocinador, ele é algo bem peculiar. Não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, ESA Modas, vou apresentar para vocês. A ESA é uma loja que trabalha com lingeries, pijamas, roupas íntimas no geral, meias. Para quem está grávida, trabalha com roupas de gestante, sutiã para amamentação, cintas, pijamas com abertura, né, para amamentar, que é uma coisa bem importante. E agora a dica para o Dia dos Pais, mas não só para o Dia dos Pais, né, a questão dos pijamas e de algumas roupas fits que eles tenham, que eles possuem lá, fitness, né? Falei fit de não engordar, de ser magro, mas é fitness, gente. E o nosso convidado que aqui está, tem uma coisa bem especial na ESA. Você pode comprar lá, mas você pode ser um revendedor. Então, uma revendedora. Então, eles ficam também ali perto da Camilo de Leles, perto da delegacia. A gente vai marcá-los aqui no nosso Insta. Mas a Andressa, que é a dona, uma pessoa queridíssima, quem eu conheço há bastante tempo, e que agora está patrocinando também o nosso podcast. Uma pessoa maravilhosa. E a pessoa que está aqui comigo hoje, ela tem uma história com a ESA. Fiquei sabendo que você tem feito compras lá, é verdade? Verdade, com certeza. A ESA Modas faz parte da minha vida. Fiquei sabendo que você compra presentes para sua esposa lá. Eu compro vale presentes para minha esposa, aí ela se diverte, ela vai até a ESA Modas, ela fala com a nossa amiga Andressa, e aí ela escolhe o que ela quer, porque às vezes é difícil acertar os tamanhos, né? Então, ela, com certeza, indo lá, com um vale presente especial da ESA Modas, ela consegue escolher aquilo que ela precisa. Muito bem. Então, eu quero apresentar hoje o nosso convidado especial, super especial. Não por acaso, mas pelo Dia dos Pais, Giovanni Gurnaski. Giovanni Gurnaski, que tem uma história muito parecida com a minha, envolvendo filhos, né, Giovanni? Verdade. Temos histórias parecidas, né? A mesma quantidade de filhos. Uma história em comum. Em comum. Nós temos gêmeos. Você também é pai de gêmeos, né? Também. Que coisa. É difícil encontrar gente, assim, parecida com a gente, né? É verdade. Difícil, né? Muita coincidência. Muita coincidência. Então, por favor, se apresente. Quem é o Giovanni Gurnaski Silva, gente? Giovanni Gurnaski Silva. O Giovanni Gurnaski Silva é um cidadão latino-americano, né? Brasileiro, paranaense, guarapuavano, nascido em 75. Ai, gente, que torce pro Grêmio. Torço pro Grêmio, mas olha, tem uma afinidade também com alguns outros times, em especial o Palmeiras também. O Palmeiras é um time maravilhoso. É o melhor. Não é pereba, viu? Não é pereba. Lá em casa, gente, pra quem não sabe, a madrinha da Rafa me fez o favor de ensinar elas, né? Que o Grêmio é campeão, porque ela também é gremista, e que o Palmeiras é pereba. Agora eu tenho que ficar combatendo esse tipo de coisa em casa, acredite se quiser. É um absurdo, mas seguimos, né? Então me conte a sua história, Giovanni. Olha, contar história, não é fácil contar uma história da gente mesmo, né? Mas, enfim... E você está representando todos os pais aqui. Representando todos os pais, né? Que todos estejam bem, né? Então, o que acontece? O Giovanni nasceu em 75, completei 49 anos. Um jovem. Um jovem senhor de 49 anos.
E estava aqui pensando que em 75, você saberia dizer quem era o presidente do Brasil em 75, Daiane? Não lembro. Você não lembra, Daiane? Não lembro, que eu nasci alguns anos depois. Você nasceu alguns anos depois? Eu deveria lembrar, mas eu não lembro. Tá certo. Estava pesquisando aqui porque eu estava meio na dúvida, mas o presidente na época que eu nasci em 75 era o Ernesto Geisel. Já ouviu falar? Já. Então, o Brasil era bem diferente nessa época, assim, mas eu me lembro de algumas coisas, assim, muito especiais dessa época aí e muitas coisas que meus pais falaram para mim, né? Lembro que, inclusive, já que falando, assim, um pouco lá de quem era o Giovanni, né? Que eu nasci lá em julho de 75. Naquele ano teve uma nevasca em Guarapuava. Famosa até hoje é falada aqui em Curitiba até hoje é falada também. essa nevasca, nevou aqui em Curitiba também. E eu lembro que alguns dias antes de eu nascer, se não me engano, 15 ou 16 de julho, caiu essa neve lá e então, super frio, né? Então, eu sou um cidadão brasileiro do frio, né? Acostumado com frio. E até um fato engraçado que eu posso comentar com vocês, não sei, hoje eu dou risada, mas na verdade a história do meu pai e da minha mãe, que nesse período aí, meu pai, a minha mãe grávida, né, já pelos dias de ir para o hospital, estávamos na época sem um carro da família, né? E o meu pai trabalhava numa empresa de energia elétrica, e ele não estava de plantão naquela noite, mas tinha um colega dele de plantão que ia para casa com a caminhonete da empresa, que fazia serviços de elétrica, né? de ligação, religação de energia na cidade. E quando chegou o momento do Giovanni nascer, ele naquela época não tinha aplicativo, não tinha Uber, não tinha 99. O táxi, inclusive, é até engraçado, porque como não tinha telefone para você chamar o táxi, você tinha que ir até o ponto do táxi para chamar o táxi. Olha só como é que é. E eu lembro que o meu pai foi até a casa do companheiro dele lá de trabalho. Parceiro? Do parceiro de trabalho, né? E foi e conseguiu esse veículo, então, da empresa, na época, para levar minha mãe para o hospital. Isso numa madrugada do dia 22 para o dia 23, muito frio. E lembro que essa foi uma história que o meu pai me conta aí nessa época aí que eu nasci. E você tem outros irmãos, Giovanni? Tenho, minha família é grande. Eu tenho outros irmãos, sim, tenho outros irmãos. Tenho mais 2 irmãos e uma irmã caçula, né? Tenho o Evandro, tenho o Walter e a Giovana, que também fazem parte aí da nossa equipe lá de casa, né? Eram os 6? Os éramos 6. E você veio para Curitiba em que ano? Eu vivi 27 anos em Guarapuava e por motivo de trabalho eu vim para cá em 18 de março de 2002. Me lembro dessa data porque foi um segundo nascimento para mim. Você sabe que nessa data, 18 de março de 2002, foi o meu primeiro registro em carteira? É uma data importante para você. 18 de março de 2002. Olha, é uma coincidência porque... No Hospital Evangélico Antigo, agora já se chama... como é que é? Agora é o... Mackenzie, isso mesmo. Mackenzie. Obrigada, Vruca. Mackenzie de muita história, né? Muita. Muitas coincidências, né? Coincidências que temos. Mas o que acontece? E você veio em circunstâncias difíceis, pelo que a gente conversou. Não foi uma coisa Perfeito, tão fácil, né? É verdade. Eu estava aqui tentando lembrar onde é que eu estava no assunto, mas de qualquer forma, trabalho. Eu vim para cá nesse dia, 18 de março de 2002, né? Eu vim aqui para trabalhar com uma empresa que a gente tinha, né? Eu era sócio de uma empresa lá em Guarapuava, nessa época, e a gente mantinha uma outra filial aqui e a gente vim para trabalhar aqui. A princípio, vim para ficar 6 meses. E nunca mais voltou? Nunca mais voltei. E, assim, adiantando um pouquinho a história, né? Você viveu momentos bem difíceis que você se questionou muito sobre do porquê vir para Curitiba, né? É verdade, do porquê eu acabei vindo para cá, né? Meus pais sempre gostavam muito, meu pai em especial gostava muito de Curitiba. Qual que é o nome dos seus pais? Ele imaginava vir morar para cá. O meu pai é o senhor Osmail Miguel de Oliveira Silva e a minha mãe é a Maria Gurnaski Silva. Muito bem, família de Guarapuava. Família de Guarapuava.
E a gente, então, por esse motivo de trabalho, eu vim morar para cá. Mas eu não gostava. Não gostava, a minha intenção sempre foi voltar, e sempre era voltar para a minha cidade, mas enfim, desde então, vim para ficar 6 meses e cá estou até agora, né? Muito bem. Não por acaso você foi escolhido e convidado para estar aqui, né, hoje, representando o Dia dos Pais, pela sua experiência com a paternidade, né? Ah, sim. Você é casado? Sou casado, muito bem casado, por sinal. Agradeço a Deus aí pelo meu casamento, um casamento muito abençoado, né? Minha esposa é uma pessoa muito especial. Que bom. É bom quando a gente reconhece, assim, né? Verdade. Ai, gente, para quem não sabe, Giovanni é meu esposo, né? Estamos aí juntos há quantos anos, Giovanni? Olha, uma pergunta difícil, né? Essa pergunta é pergunta para pegar, né? É a pegadinha. É a pegadinha. Mas nós estamos juntos, a gente teve nós começamos a namorar em 2005, né? 2006, né? Que a gente oficializou 2006. 2006, dia 2 de maio de 2006. Isso mesmo. Né? A gente começou a namorar em 2 de maio de 2006. Então, né, 2006, hoje estamos em 2024, é uma vida, né? Bastante tempo. Casados aí, você lembra o dia que a gente casou? Olha, essa é uma pergunta difícil também. Mas foi no dia do seu aniversário daí. Olha, para não esquecer. Foi no bem dia facinho. 16 de janeiro de 2010. Isso mesmo. E eu quis te trazer aqui porque você passou por tanto coisas muito boas quanto coisas muito difíceis, né? E eu queria saber, você sempre pensou em ser pai? Era um desejo do teu coração ou não? Era algo que não passava por ti? Não sei se eu vou construir família. Não, eu quero fazer outra coisa da vida. Sempre pensei em ser pai. Desde pequeno eu sempre sonhei em ter uma família, mas eu não pensava que fosse pai de tantos filhos, né? Deus me deu a graça de ser pai de 5. Sim, de 5 filhos. De 5 filhos, né? Então, carrego comigo essa herança de Deus, já que os filhos são herança para nós. São. Então, carrego essa herança de Deus para mim, né? Sou pai de 5 filhos. E o que você viveu de melhor, assim, na tua paternidade? É um processo, né? Eu lembro desde o dia do nosso casamento, né? Em que pouco pudemos aproveitar a festa. Muitos convidados, a gente tinha muitos amigos. Até é um detalhe, né? Quando você convida muita gente para o seu casamento, né? Você tem que cumprimentar todo mundo, gente. A gente tem que cumprimentar todo mundo, então aí acaba que você não aproveita muito a festa. Mas enfim, acredito que não tínhamos um plano para logo a gente chegar nesse ponto dos filhos, né? Imaginei que a gente pudesse ficar casado aí pelo menos um ano. Eu também. Curtir um pouco, viajar. Achei que ia. Não sei, conhecer um pouco aí do nosso estado, né? Viajando. Nos conhecermos melhor, né? Também. E realmente aí a gente não tínhamos esse plano, né? Assim, de engravidarmos assim tão rápido, né? Fomos assim agraciados com uma gravidez já praticamente na primeira semana, primeira quinzena de casados, né? Então, aí, com um mês de casados, a gente descobriu que estávamos grávidos. A gente engravidou em fevereiro e já descobriu logo na sequência. Casamos em janeiro, engravidamos em fevereiro e já descobrimos no fim de fevereiro para início de março. A gente já descobriu a gravidez. E aí tudo mudou, né? Porque aí os cuidados já aumentaram, né? Os cuidados aumentaram, a gravidez... E eu mudei pouca coisa, né? Durante a gravidez, né? Teve algumas mudanças aí, né? Mas... foi um processo que a gente viveu, né, nesse período, de se adaptar a esse momento, porque você também, né, tudo é novidade para nós, né, nós éramos assim, era a primeira gravidez, tanto do meu lado, né, primeiro neto ou neta, do lado dos meus pais, como dos seus pais, né, seu Nivaldo e dona Elza. E então, assim, foi uma gravidez, como todas é especial, mas a nossa foi muito especial. Uma pergunta que sempre passa pela nossa cabeça é assim, para nós, mulheres, a maternidade, ela inicia com o processo, eu fiquei grávida, aquilo já muda completamente, me muda, né? Muda o corpo, muda os pensamentos, muda os projetos, muda tudo. E para o homem, é verdade que demora para cair a ficha?
Assim, parece que é só quando o bebê nasce que de fato você fala, nossa, agora eu sou pai mesmo? É assim que funciona? Eu acredito que os pais são educados a pensar de uma certa maneira que sim, que são pais a partir do nascimento. A mãe carrega o filho, né? Durante a gestação. O pai fica acompanhando, mas não tem o sentimento de gerar um filho, né? Mas eu tenho certeza, assim, que no meu caso, eu fui me adaptando, porque eu também vivi muito próximo, né, à tua gravidez. E a gente teve todos os cuidados, né, logo foram feitos os exames, né? E mais pra frente a gente também teve a descoberta que eram gêmeos, o que foi mais surpresa, né? E aí também toda a gestação gemelar é evidente que tem um risco. Sim. Né? E então, assim, com base nisso, a gente já começou a tomar mais cuidados, né? Cuidados com a sua saúde enfim, com tudo que a gente poderia fazer em si, a gente já passou a não fazer tanto, né? Para que você já pudesse descansar, tivesse mais cuidado com você, com a tua saúde, porque a gestação realmente tinha que ter mais cuidados, né? Sim, sim. Como é que foi a experiência do parto do João e da Maria para você? Que foi todo um evento, né? Pro João e pra Maria a gente fez todo um evento. Né? Nesse caso a gente fez com que esse momento fosse realmente especial. Tivemos a condição, né, de contratar uma empresa para gravar, fazer as fotos, uma empresa que era especializada nisso. Então nesse caso do João e da Maria, a gente conseguiu fazer esse trabalho de gravar. Mas não só isso, né? Foi a experiência de ser pai pela primeira vez, de já viver a experiência de ser pai antes deles nascerem, e a alegria também dos avós, né? Tanto dos meus pais quanto dos teus pais, de saber que estavam vindo, né? Os primeiros netos da família, né? E a gente também, tudo depois que foi descoberto que era um menino e uma menina, mas ainda a gente ficou duplamente felizes, né? Porque aí ninguém ia ficar com ciúme um do outro, né? E as famílias também, né? Acho que foi uma bênção, Deus preparou tudo com muito carinho, né? Sim. Foi muito difícil a tua transição de não ter que cuidar de ninguém para ter que, de repente, cuidar de dois? É uma transição que a gente precisa viver, né? Eu mesmo morando em casa com os meus pais e os meus irmãos, eu sempre fui muito família, eu sempre ajudei a cuidar, né? Inclusive tem a experiência com a minha irmã, a irmã caçula, a Giovana, que eu fazia muitas vezes o papel de pai porque levava no parque para passear. Enfim, a gente saía, né, tinha esse cuidado com ela, né? A gente viveu bons momentos assim, nos curtimos bastante. E então com esses lances assim, né, flechas assim, que eu me lembro que eu já estava, vamos assim, sendo moldado, mesmo sem eu saber, né? Deus já estava me moldando para ter uma condição assim de mudar a chavinha para quando você é sozinho, para quando você tem alguém para cuidar. Primeiro foi a minha esposa, que eu cuidei só dela durante alguns meses, e depois vieram aí os dois aí, o João e a Duda, para transformar a nossa vida, né? Mas são bênçãos de Deus, né? Estão do nosso tamanho agora, né? Estão mais altos do que nós, né? O João está mais alto do que eu, né? Sim. Tem alguma história muito engraçada do João e da Maria que você lembre? Eu lembro de uma coisa. Eu até vou pedir música. Eu lembro que você fazia muita paródia quando eles estavam pequenininhos, né? Fazia. Era uma maneira de descontrair um da momento pressão. de tensão. Então, assim, o Giovanni cantava, a gente cantava desde Banda Eva até música sertaneja. O que tava na moda ali, o que eram músicas, assim, legais da gente dançar, né? A gente acabava parodiando para descontrair um pouco o momento que era de tensão. Você lembra de alguma? Olha... eu lembro, só que eu não estava preparado para o momento. Mas eu te ajudo, vai lá. Eu não estava preparado para o momento, mas eu lembro que Ivete Sangalo foi uma das músicas que a gente... Uma das músicas dela que a gente inspirou para fazer uma música também, porque criança, ela... É um processo natural de sujar muito a fralda, né? Sim.
Então era normal, né, trocar a fralda. Então nesse momento também foi criada uma paródia aí do Fez Cocô. Do Fez Cocô. Fez cocô. Fez cocô, Fez cocô, fez cocô e vai trocar a fralda, vai trocar. A fralda tá suja, é melhor nós trocar e vai trocar a fralda. Eu lembro dessa, mas tem aquela do Mamá, que eu não tô conseguindo lembrar do ritmo daquela do Mamá. Do Mamá? Acho que eu fiz... Chora. Eu fiz, na verdade, essa é muito era a música boa. da Duda, que a Duda, a Maria Eduarda, chorava bastante, né? Então tinha a música que era... Chora, menina, implora seu peito de novo e só pede com força, senão mamãe não vai dar. Chora, menina, implora pelo seu mamar, pede por favor. E depois disso é só você arrotar. É isso aí. Ai, a gente cantou muito. Eu lembro que a gente, tudo quanto é tipo de música, a gente parodiava com as coisas deles, né? Porque era uma forma de pôr pra fora todo um sentimento, assim, de que você fica... tenso mesmo. Muitas vezes você cansa, a gente cansa, a gente quer... Às vezes queria, né, é verdade mesmo, às vezes você não queria estar ali naquela hora. Queria estar dormindo, queria estar com os braços livres, queria poder dormir, né? Olha só, madrugada, assim, você poder dormir, né? Muitas vezes você tinha que estar lá embalando o bebê. Então a música ajudou a descontrair esse momento. Sim. Que é um momento, né, de muita bênção, de muita graça, mas pro lado do ser humano é um lado que dá trabalho. Com certeza. Mas eu vejo assim que eu fui uma pessoa de muita sorte, né? As pessoas falam que é o papel do homem, e eu concordo, porque o filho é dos dois, né? Os dois têm papéis. Tanto que o pai não é considerado rede de apoio, porque o pai faz parte de tudo isso, né? Mas vendo a história de muitas mulheres, eu percebo o quanto, de fato, eu fui uma pessoa sortuda, né? Eu lembro de colocar um para mamar de madrugada e dava para você, aí você fazia todo o processo de arrotar e colocar para dormir, enquanto eu amamentava o outro, E olha, né? seriedade mesmo, como é chato esse processo do arrotar no começo, gente. Eu perguntei para... acho que para consultora de amamentação, para Carol. Falei, olha, a gente colocava para mamar, 20 minutos para arrotar, aí colocava para dormir. Quando terminava o segundo, aquele já estava acordando. Já estava na hora volta. do outro acordar para mamar. É um processo realmente, no nosso caso, como foram 2 bebês, daí então o processo era dobrado, né? Dobrado. Foi bastante trabalho braçal, né? Foi bastante. Muito trabalho braçal. E aí a gente demorou um tempo para aumentar a família, né? A gente fica um pouco mais cuidadoso, né? A gente começa a arrumar outras coisas para fazer, daí além de cuidar de criança, a gente começa a inventar outras coisas, né? Porque sempre fica aquele pezinho atrás, principalmente se não tá programado, né? Dá medo. E aí nós fizemos a experiência do Emanuel, que foi uma experiência completamente diferente da experiência do João e da Maria. Então a gente fez uma experiência de filhos múltiplos, né? Já de cara, 1 mês de casado, engravidou. O João e a Maria nasceram um dia antes de nós completarmos 9 meses de casado. Verdade. Nós fomos para Lembra que você comprou um fim de semana lá num hotel fazenda, pra gente passar o fim de semana no nosso aniversário de casamento, primeiro ano, né? Sim. Meu aniversário, 1 ano de casado e 2 filhos. Isso, a gente já tava com 2 bebês. 2 bebês já. Era um Fiat Uno carregado com carrinho de bebê, com banheira. Fiat Uno, 2 portas. Fiat Uno, 2 portas. Com carrinho de bebê. Com bebê conforto, 2 carrinhos burigoto. Tinha banheira. Eu não sei como é que a gente entrou naquele carro aquele dia. Também não sei até hoje como é que a gente fez caber tudo isso dentro daquele carro. Aquele carro foi um sobrevivente, né? Aquele foi um herói. Aquele carro foi o nosso primeiro carrinho. Nosso primeiro carro, uma bênção. Veio no momento que a gente descobriu que eu estava grávida. Foi uma história muito engraçada, inclusive, né? O Adriano e a Mari, nossos compadres, né? Nos venderam o carro na promessa que a carta de crédito ia ser sorteada. Quer dizer, a gente não tinha nem a carta contemplada na mão, pagando um consórcio nessa época, Isso mesmo. E o mais legal foi que 2 meses depois nós fomos contemplados, né? O prazo que o Adriano me deu, eu acho que foi assim, mais ou menos uns 6 meses que a gente tinha combinado, que dentro desses 6 meses... Tinha que contemplar e graças a Deus, com 2 meses, fomos agraciados com a contemplação da carta e pudemos pagar o carro. Sim, esse Fiat Uno ficou com a gente um tempinho, né? Até a gente conseguir ir pro nosso Siena pretinho. Nosso Siena. 4 também. portas. Aí já 4 portas. Ah, daí era outro melhorou. nível, né? Um porta-mala grande, 4 portas. Aí já ficou mais fácil de mexer com a criançada. Exatamente. Né?
E aí passou-se o tempo, muitas coisas aconteceram, mudanças na vida profissional, tivemos altos e baixos dentro desta vida profissional, né? Que faz parte, acho que todos vivenciam isso, né? Momentos de alto, momentos de baixo, mas é muito difícil para o homem ter as baixas, né? Quando o teu papel de pai provedor ali, de quem quer manter a família segura, coloca-se em risco É isso. difícil porque a natureza do homem em si é ser provedor, é ser cuidador, né? E quando a gente está em dificuldade, né? Como a gente passou em momentos difíceis, assim, a gente realmente fica se questionando, né? E às vezes cobra até Deus mesmo, por que está acontecendo, para que está acontecendo isso tudo, né? A gente viveu momentos difíceis, momentos de dificuldades, né? Lembro de momentos assim que eu saía para trabalhar, né? A loja ainda no início do processo, e eu saía para pegar o ônibus para o trabalho, né? E eu lembro de contar as moedas para o Vale, para o VT. Momentos assim de que nós lá na empresa lá, que a gente saía para fazer entrega e acontecia do veículo ficar sem gasolina, sem combustível no meio da entrega. Foram momentos difíceis. Eu lembro das entregas feitas com carrinho de mão. Eu cheguei eu lembro assim da primeira entrega feito levando no ombro, né? A gente começou com meu pai lá, seu Miguel também um herói, né? A gente começou no início realmente sem condição nenhuma, sem estrutura nenhuma. E a gente foi fazer uma entrega da cliente lá com 2 caixas, ele foi na frente e eu fui atrás. Depois que fechamos a loja, depois das 18 horas. Sim, hoje a gente ri, né? Mas não foram momentos fáceis, né? Mas ainda a gente passou por isso e chegamos na gestação do Emanuel. Então eu engravidei ali em 2019, eu fiquei grávida do Emanuel. O Emanuelzinho foi 2019, né? Foi. Que a gente viveu esse momento com ele, da tua gestação com ele, né? Que desde o início já com cuidados extras, né? Com ele. Então, desde os primeiros exames, né? A gente já teve cuidados maiores com o Emanuel. Foi uma vivência diferente da outra, né? Sim. A primeira gestação do João e da Duda, apesar de toda a apreensão, a gente curtiu, né? Curtiu mais. E você esteve presente praticamente em todos os exames do João e da Maria, exato, né? Eu pude estar presente nos exames. E na gestação do Emanuel, realmente algo diferente foi que eu praticamente não estive presente nos exames. Isso mesmo. Quem ia acompanhar você era o João e a Duda. O João e a Duda. Que estiveram na maioria né, das ecografias que você precisava fazer, dos exames. Eu estive, na verdade... nas mais críticas para o final, né? No final, né, do acompanhamento que a gente teve, de uma gestação de risco, tanto para você como para ele foi, né? Foi. E hoje, o que você viveu de mais difícil na tua paternidade? Acho que acho que o momento difícil não tem como igualar a perda, né? A perda todo um processo que foi vivido durante a gestação, durante tudo aquilo que a gente sabia do que poderia acontecer. Os médicos, né, não davam boas notícias, né, no caso do Emanuel. A gente teve momentos difíceis com o João também, no momento, né, nos 6 meses de idade, né, a gente teve aquele momento difícil também, em que a gente viveu um milagre com o João. Sim. E viveu o milagre também do Emanuel, né? Só que foram milagres em pontos de vista diferentes, né? Com certeza. O milagre do João, que a gente conseguiu vivenciar esse momento com ele, da cura da leucemia. O Senhor pôde, né, permitiu a cura. E com o Emanuel a gente viveu o milagre dele ter vivido com a gente 14 dias e ter vindo para mudar a nossa vida, nos tornar melhores. E o milagre foi vê-lo diferente, né? Foi ter ele conosco. Foi poder ter ele conosco durante 14 dias. Foi o milagre que a gente viveu com o Emanuel, né? Sim. Foi, acho que... Depois eu entendi que esse foi um grande milagre, né? Acho que dentro da gestação do Emanuel foi um período de muita insegurança, em especial para mim.
porque eu recebia as notícias, depois eu tinha que traduzir para você, né, tudo que Sim. estava acontecendo. E eu sentia a tua agonia e eu ficava angustiado também. Mas eu acho que uma coisa bem importante, que eu acho que tem muito a ver com esse papel do ser companheiro, né? No dia que eu tive, acho que o diagnóstico, que ele provavelmente teria uma síndrome, que a questão do coração, que ele estava com algumas outras alterações, além do lábio leporino e tal. Eu lembro de chegar em casa e na nossa cozinha, assim, a gente tá naquele balcãozinho, e eu falar pra você, assim, meio em desespero, aí você olhou pra mim e falou assim, eu vou cuidar de você e a gente vai cuidar do Emanuel. E vai ficar tudo bem. E eu lembro que aquele dia foi muito significativo pra mim, porque foi como se tirasse um peso das minhas costas, né? Tipo, eu tenho alguém com quem dividir as coisas. Eu não vou passar por isso sozinha. Até então, acho que tinha passado por tudo sozinha, mas naquele momento eu entendi que, de fato, ao contrário de muitas mães que eu escuto falar por aí, que é quando chegam os problemas, quando chega o diagnóstico do filho com deficiência, quando chega o diagnóstico do filho que não é o filho sonhado, né? Muitos homens não dão conta, né? Mas naquele momento você foi suporte para mim. Então, isso fez muita diferença para eu dar conta de chegar no fim da gestação. Vai dar tudo certo, né? Apesar dos choros, a gente sempre falava, não, vai dar tudo certo. Mas eu tenho certeza que não é pelo meu humano, não é por mim, não. É porque Deus, né? Deus está presente, Deus Com é certeza. que faz a fortaleza, Deus nos dá naquilo que a gente não consegue, naquilo que a gente não tem força, Deus nos dá a força. E esse momento, principalmente com o Emanuel, foi isso. Foi a presença de Deus em todos os momentos, mesmo com os diagnósticos, mesmo com tudo que a gente tinha de prognóstico, né? Deus foi a nossa fortaleza e, enfim, não é o humano que conta, né? Nesse caso, mas foi realmente a força que Deus pôde me dar nesse momento, e de poder estar junto com você e a gente viver esse milagre do Emanuel. Sim. E a gente viveu alguns momentos especiais e difíceis ali, né, no parto dele, né? Porque a gente ficou, depois do parto dele, teve todo aquele processo de tentarem reanimá-lo, né? Até entubá-lo e levar para UTI, depois a gente ficar muito tempo sem ter notícias dele. E eu lembro que eu falei para você, e você depois lembrou disso, que eu falei para você, eu nunca mais quero passar por isso aqui. Você lembra disso? Sim, eu lembro, porque na verdade o processo que eu acompanhei você durante o parto, né? A gente estava vivendo num período em que tinham muitos partos acontecendo naquela noite. Isso, muitos bebês. Então, muitos bebês nascendo naquela noite, assim, então a equipe médica estava toda ocupada, assim, estava todo mundo. Eu lembro que você, assim que ele nasceu, você ficou na cama lá, ficou aberta lá. Na maca, sozinha. E a gente ficou, naquele momento, juntos ali, e, além de não ter notícias dele, que a gente não sabia até então como que estaria, você ali, eu vendo você, né, aberta, né, sem o procedimento do parto tinha sido feito, mas você não tinha tido os teus cuidados. E eu realmente pensei naquele momento e falei que não queríamos mais passar por isso. Isso eu me lembro que foi, assim, foi muito forte para mim, que eu não queria mais passar por aquilo, eu não queria ver você passar. Sim. E aí a gente experimentou 14 dias com ele, e eu vejo que a gente fez visita todos os dias, né? Você esteve comigo todos os dias no hospital. Eu conseguia sair porque o meu pai ficava na loja, né? Então eu tinha também, nessa época, tinha o Diego conosco também, que trabalhava comigo lá. Isso mesmo. Então eu pude deixar na loja. Eu lembro que a gente saía, as visitas eram por volta de 2 da tarde, 14 horas. Então eu lembro que resolvia algumas coisas de manhã e deixava, né, as coisas da tarde para que fossem resolvidas por lá, e eu conseguia sair e a gente se encontrava no Hospital Evangélico, hoje é o Hospital Mackenzie, né? Isso mesmo, lá no hospital onde ele nasceu. A gente normalmente se encontrava lá, porque você ia direto de casa para lá. Isso. E eu ia de Colombo para lá. Isso mesmo. E aí a gente passou pelo processo, né, da perda, de fazer as escolhas mais difíceis da nossa vida juntos, né? Mas eu vejo hoje o quanto é importante para nós e talvez para toda e qualquer pessoa, para todo e qualquer casal. Não existe uma fórmula para a gente dar conta de um processo como esse. Mas existe algo que é essencial e que eu digo que eu não abro mão.
que é a questão da nossa fé. Acho que se teve algo que nos manteve em pé neste período, foi a fé, foi a nossa oração, né? A nossa vivência de fé. E as pessoas que juntas ali estavam de joelhos dobrados enquanto nós não tínhamos condições, né? Porque durante muito tempo, quando o Emanuel nasceu em especial, a gente já não conseguia mais rezar, né? E era muito difícil, era muito doloroso, a gente conseguia difícil, só chorar. Foi doloroso, mas a gente tem uma comunidade, né? Um grupo de amigos assim especiais, familiares especiais que não nos abandonaram. Não. E que pela força da oração deles, da presença deles, a gente conseguiu passar, né? Conseguiu viver esse momento, né? Sim, conseguiu suportar, né? Suportar o insuportável. E passamos ali depois, não foi só o período da morte, mas o período do primeiro ano dele, né? O primeiro aninho, talvez tenha sido um processo, o processo... Não é que deixa de doer, mas neste momento dói especialmente mais, porque dói com mais intensidade, dói com mais força. A ferida aberta, né? Tudo que você... A gente lembra que a gente preparou a casa para receber ele, né? A gente não conseguiu fazer ampliação na casa, como em outros momentos, mas nesse momento a gente pintou a casa, a gente comprou o berço, a gente fez todo um preparo para recebê-lo em casa. E dói realmente saber e lembrar de tudo isso, de que a gente, ao nos despedirmos dele daqui, a gente teve todo esse processo, né, de ter que doar as coisas dele, de desarrumar a casa de novo, a casa que a gente esperava que ele pudesse vir e ele acabou não vindo, né? Para casa ele não veio. E aí foi um processo de um ano que foi ainda aguçado com o nosso sobrinho, né, com o diagnóstico do Ber. Foi um período para a família em si, né, de dificuldades nesse caso, com 2 perdas irreparáveis, né? Sim, e o Ber faleceu um ano depois, né, com um câncer que foi muito rápido, tudo muito rápido, né? E 2 perdas em especial ali na tua família, né? Que junto ali do Evandro e da Vanessa. Sim, né? Foi também algo que, em palavras, é difícil de explicar, porque o Bernardo também já, né, interagindo, né, com a nossa família, com os primos, né, com o João, com a Duda, com o João e com a todo Duda, um né? processo, né? E a gente viveu momentos maravilhosos juntos, né? E logo após a morte do Emanuel, em novembro, né, de 2019, no início de em janeiro de 2020 já houve o diagnóstico do Ber. Sim. E aí, nesse período de 2020 todo, a Vanessa acompanhando todo esse processo, né, com o Ber no hospital. E pandemia também, né? Vivendo um momento de pandemia, e ela viveu esse momento também no hospital com o Ber, que infelizmente culminou com a partida dele em dezembro de 2020. Né? Isso, após um ano, né, da partida do Emanuel. Então, são coisas que nós não sabemos explicar e que aí vivenciamos junto mais um processo de dor. E se eu posso testemunhar também o papel do meu irmão, nesse caso, o Evandro, sim, como um pai realmente presente que foi. Tudo que ele pôde fazer também fez. Eu tenho certeza que não mediu esforços, mesmo à distância, tendo que manter dos negócios da família, né? A Vanessa aqui, tratando em Curitiba, e ele em o Evandro em Guarapuava, fazendo todo o possível, dando o suporte que foi necessário e cumprindo o papel de pai também. São 2 pessoas incríveis, as quais eu tenho extremo carinho, né? Os meus outros cunhados também. Então, imagina o Valtinho e a Giovana, né? A tia João e Maria têm uma paixão pela tia Giovana, né? Claro, dei destaque para o trabalho do pai, né? No caso do Evandro, mas é evidente que a Vanessa, extremamente guerreira, especial, não tem palavras para medir tudo que ela fez também, né? E aí... completou-se um ano, coincidentemente, o Ber faleceu e logo na sequência a gente acabou descobrindo que seríamos pais novamente. Novamente. Foi uma surpresa, né? Porque não se esperava. Nesse caso também... Não, foi E aí a gente fala, né, do arco-íris após a perda. No caso, pra gente, o nosso arco-íris pelo processo do Emanuel, né? E aí, emplacamos gêmeos novamente. Oração de criança, Deus escuta, né? Já dizia
né? A irmã Zélia, né? A irmã Zélia é muito sincera em suas palavras, e ela realmente dizia que a oração de criança Deus escuta, e a oração do João e da Duda, né? Pedindo a Deus por mais um irmãozinho, né? Que não, o João disse que queria 2. Já que ele não pôde. Já que não pudemos ficar com o Emanuel, então Quero 2 quero agora. 2, né? Então pediram com fé, mais uma vez prova de fé, e Deus ouviu, né? Neste caso, né, a gente não sabe porque às vezes o Senhor não ouve, mas neste caso ele ouviu perfeitamente, com todas as porque colaborou letras, né? com a nossa salvação, com certeza, né? Eu brinco que o Emanuel chegou no céu e falou, olha, não era assim pra eu ficar, nem queria, mas dá pra mandar mais alguém pra lá? Tem alguém disponível? Verdade, ele teve hein? o papel dele, com certeza ele fez esse pedido para que Deus pudesse, né, mandar para nós aqui vivermos novamente essa experiência, né, de paz, Uma né, experiência diferente, para cura, né? Pra principalmente. cura. Acho que o Emanuel foi um processo de cura Foi. pra nós, né? Foi. E a Ana e a Rafa vieram com uma leveza. Diferente da primeira vez, quando as pessoas falavam pra gente, curta porque passa rápido. O que você pensava quando as pessoas falavam que isso? Que paz passe rápido mesmo. Mas eu escuto algumas mães, conversei com uma mãe de Portugal e ela dizia assim, vai passar isso que eu não Meu aguento Deus, eu mais, quero tô logo que muito passe mesmo. cansada, eu quero que passe. E quando eu falei pra ela, eu falei, calma, vai passar. Ela falou, mas eu quero que passe, porque você não tá entendendo, preciso que eu tô passe, desesperada. Né? Eu falei, calma. E com a Ana e com a Rafa, a gente já viveu um processo muito diferente, né? Eu acho que com a Ana e com a Rafa foi o processo de curtir. De verdade, Curtir né? de verdade, ser pai, ser mãe. Eu acho que a gente pode viver esse momento. Estamos vivendo, Estamos vivendo com elas nesse momento, assim, de realmente curtir. Não que com o João e a Duda a gente não curtisse, né? Não que com o Emanuel a gente não curtiu. Foram processos diferentes, né? E com as duas agora, com a Ana e a Rafa, é um processo que a gente está vivendo e aprendendo, né? Coisa que a gente não teve muito tempo com o João e com a Duda de aprender, né? Eu acho que a gente até aprendeu com o João e com a Duda. E agora a gente olha pra Ana e pra Ou Rafa talvez... e fala assim, opa, acho que isso aqui funciona. Ah, não, isso aqui eu não vou ligar posso mais, porque não faz... usar dessa tática. Posso usar dessa tática, né? É verdade. Tipo, verdade. Eu lembro muito na primeira, a gente tinha muita preocupação com eles dormirem nos seus quartos, né? Não que com a Ana e com a Rafa a gente também não teve, a gente teve isso. Sim. Mas hoje é aquela coisa assim, ai, dormiu. Vai pro berço. Ou vai pro berço. Vai pro berço, aí. Dormiu, ou fica aí. Fica aí, ajeita aí um travesseirinho do lado pra não cair da cama. Pra não cair da cama. Minha mãe aí. me ensinou uma tática que ela usava com o Neverson, que é assim, ó, coloque 2 cadeiras do lado da sua cama e coloque o colchão ali e coloque ela ali. E a gente começou a usar essa tática, né? Lá, é a segunda vez, mas essa última, a Rafa quase vazou por baixo entre o colchão dela e o nosso. Ela, quando cadeira. acordou, tava com as perninhas lá pra baixo. Então, eu acho que tem isso também, né? De ser pai com os outros filhos, as coisas vão ficando mais leves, né? Eu vejo por mim. Essa terceira gestação, a segunda gestação gemelar, foi uma gestação que eu tava muito mais tranquila, muito mais assim, vai dar tudo certo, tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo. Os pais de primeira viagem, né, sempre sofrem, vamos colocar entre aspas isso, né, sempre sofrem. Pai de primeira viagem tá aprendendo tudo, né, então Deus é tão bom que faz com que mude a chavinha, né, mesmo a gente não tendo experiência nenhuma, a gente acaba se virando. Eu me lembro, voltando a falando do João e da Duda, me lembro do primeiro banho. Porque lá no hospital, as enfermeiras, elas faziam questão que o pai aprendesse a dar banho no filho. Justo. Mais do que justo isso. São 2, acho justo. E a gente vivi esse momento lá na maternidade lá e aprendi, né, com a enfermeira lá, como dar o banho, né. Você foi o primeiro que deu banho no João. Sim. E eu dei primeiro banho na Duda. Isso mesmo. Eu lembro disso. Eu lembro também que a gente fazia massagem neles. Você lembra disso, do João e da Maria? Na época das massagens foram... Até 1 ano. Foram. Eu fazia em um e você fazia em outro. Era verdade. Bem dividido. A gente fazia as massagens e foi muito importante mesmo, né? Foi. Para relaxamento dos bebês e acho que para os pais também, né? Pra gente se desestressar também, né? E era um momento que eles ficavam calminhos, né? Ajudava bastante. Então, gente, façam massagem nos seus filhos. A gente aprendeu com um musicoterapeuta e com a esposa dele, ele já é falecido, Fernando, e a Helena, que trabalhava comigo lá
na FAS. Lá na FAS, Lá na exatamente. FAS. E eles foram até a nossa casa nos ensinar. Nos ensinar a E fazer. foi muito legal. Depois a gente foi fazer aquele curso para pais de primeira viagem, lembra? E ele estava lá dando curso também. Ensinou a importância da música pra gente trabalhar com as crianças. Da boa música, Da né? boa música. Da boa música para que o bebê também possa... Porque o bebê escuta, né? Escuta, relaxar. Durante a gestação, né? Ele já desenvolve a audição. De 18 semanas, se não me todos falha os a memória. sentidos, né? Então, é importante que os pais possam trabalhar isso também nos filhos, né? Sim. A voz, né? O pai conversando ali juntinho na barriga da mãe. E a gente tinha experiências de, depois que eles nasceram, de você falar com eles e eles Ficavam assim. Acho que essa voz eu conheço. Uhum. E com a Ana e com a Rafa também foi assim, né? Com o Emanuel, a gente teve mais... A gente conversava com ele, mas a experiência que a gente teve com o Emanuel, em especial, era de que, como ele sempre estava instável, né? Pela condição de saúde dele, quando a gente chegava para visita, ele sempre estabilizava e melhorava todos os sinais. Assim, dava um sinal pra gente de que eu sei que vocês estão aqui. Eu sei que vocês estão aqui e eu vou ficar bem. Exatamente. Então, até foi uma coisa bem interessante o dia que eu falei pra você, né? Eu falei, olha, a gente precisa conversar com ele, né? Precisamos deixar ele livre. Porque estava sofrido, né? Pra ele ficar ali. Acho que o nosso amor de pai e de mãe, acima de qualquer coisa, é um amor que quer ver os nossos filhos bem. Ainda que nos custe a saudade, né? Foi exatamente isso que eu vivenciei. Me custa muito, mas a certeza de que ele está bem. E foi essa conversa que eu fiz e logo na sequência você fez. Você lembra disso? Sim, lembro sim. Foi um combinado, né, que a gente fez, que você iria conversar com ele, como a gente não podia entrar os dois juntos ao mesmo tempo, né, devido às regras da UTI. Você foi primeiro, lembro que você conversou, você me disse que conversou com ele, e depois eu fui conversar com ele. E, de fato, eu lembro que nessa conversa, hoje me lembro, assim, de ter visto, falando com ele, assim, eu lembro de estar estabilizado, assim, até a saturação dele tinha melhorado naquele momento, assim. E eu lembro de escorrer uma lágrima, assim, do olho dele, assim. Né? Eu acho que é um momento que Deus permitiu que a gente passasse com ele. Sim. Esses dias, né? E aí, a partir dali, livre, né? Ele pôde completar os seus dias aqui. Ele completou a missão dele, né? A missão dele. Que foi uma missão que impactou muita gente, em especial a gente, né? Antes eu ficava pensando, mas por que eu, Senhor? Eu sempre me achei uma pessoa tão boa, né? A gente tem muito disso, né? Depois da experiência do Emanuel, eu percebi o quanto eu precisava melhorar. E que, de fato, ele veio e ele... Hoje eu vejo que o Emanuel faz parte do nosso projeto de salvação. Faz, porque por ele a gente tenta ser melhor. Por mais que a gente ainda falhe, a gente tem muitos erros, né? Muitas falhas, somos seres humanos. Mas por ele, eu lembro de ter conversado com ele e falei assim, com ele que por ele eu ia tentar ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor. Né? Sim, e a gente tem tentado cumprir com esse combinado. E aí nós temos a Ana e a Rafa, e como foi para você ser pai de gêmeos de volta? Pois é aquela história de que dizem que um raio não cai no mesmo lugar, duas vezes? Cai sim. E mais do que nunca foi susto também, né? Eu lembro que a gente, nesse caso da Ana e da Rafa, a gente estava juntos. Eu estava com você a gente estava indo pra praia. Quando eu descobri que estava grávida. Sim, da descoberta da gravidez, a gente estava na estrada. A gente estava indo a um passeio, né? E o condicionamento, né, na chegada da praia lá, e a gente tava parado e tal, e aí acho que veio o teu celular, né? Não, eu já tinha visto na BR. Eu falei, mas eu não vou falar enquanto ele tá dirigindo na BR, né? Eu vou esperar o carro. Seria, verdade. Não... Vou esperar o carro Nesse parar. caso foi melhor esperar, né? Tá parado o carro? Parado, é verdade, né? eu lembro disso. E qual que é a grande diferença pra ti hoje, como é ser pai de adolescente? Porque hoje nós temos 2 adolescentes em casa. Eu tenho tentado aprender isso dia a dia. Não é uma missão muito fácil. Eu acho que não existe até, né, a gente diz assim, filho não vem com um manual de instrução, né? O bebê não vem com um manual de instrução, e a adolescência até tem livros por aí
que falam muitas coisas, mas eu acho que a vivência ali No dia a dia? No dia a dia, a gente, infelizmente, comete muitos erros. Mas, assim, é uma experiência que a gente vem vivendo, tentando aprender, tentando ser melhor cada dia. Eu tento, com os meus erros, eu tento ser melhor com eles também. Muitas vezes, muitas cobranças que eu faço, muitas coisas que a gente faz, que não deveriam ser feitas. Ou se deveriam ser feitas de outra forma. Então, com eles é uma experiência, eu acredito que de aprendizado, né? Sim. De aprendizado. E aí nós temos um menino e uma menina ao mesmo tempo, né? Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo com as suas demandas. Não é fácil. São poucas. Não é fácil, né? Não é fácil mesmo, mas... Eu acho que pra mim, uma das coisas mais estranhas é ver eles do meu tamanho. É muito estranho. Eu ainda sinto essa dificuldade também de me entender e de perceber que eles estão do meu tamanho. Do nosso tamanho, maiores até, né? E sim, o João agora tem bigodinho, né? Bigodinho. Oh, meu filho! E aí eu penso, gente, como assim? O bebê que eu carregava no colo até agora esses dias tá um moço, vai fazer 14 anos, né? E um super irmão, super parceiro. Cuidadoso com as crianças, né? Os dois nos ajudam muito no nosso dia a dia com as bebês menores. Eles né? são incríveis. João e a Duda, cada um do seu jeito, né? Eles são especiais nesse sentido. Eles nos ajudam muito com a Ana e a Rafa. Sim, sim. Mas é uma família muito especial, né? É a nossa, né? É a nossa, né? É aquela história, é a melhor família de todas. Porque é a nossa. Porque é a nossa família. O que você diria para os homens que estão nos assistindo? Que são pais. Deixa uma mensagem para eles. Eu acho que, além de tudo que a gente tem que ter de fé em Deus, porque é Deus que nos dá a força, Deus que nos dá a condição de, na nossa condição humana, sermos melhores, né, como pais, é tentar ser você mesmo. Ser você mesmo. Cuidar de você também. É importante ter momentos só teu. É importante ter um momento para você cuidar de você. É importante ter um momento para que você, muitas vezes, possa estar sozinho, recolher-se, né? No seu momento de oração, no seu momento de fé, no seu momento de vivência com você mesmo. De futebol? Do futebol. Quem puder não deixar de jogar futebol também, eu aconselho, sabe? Eu já tenho meu joelho aí machucado, então não tenho jogado futebol, né? Mas tenha um momento teu, um momento para você, sabe? A gente sabe, se conversa muito essa questão de que a mulher, às vezes fica, depois que casa, muitas coisas o homem deixa de fazer. É verdade. Mas eu acho que é importante, claro, com responsabilidade, na vivência em família, você ter momentos teus, momentos particulares teus, sabe? Sim. Quero deixar claro que o que ele deixou de fazer não foi porque eu disse para ele parar de fazer. Eu acho que foram coisas que nós dois chegamos à conclusão de que precisávamos Sim. estar juntos neste momento, né? E essa é uma conclusão, é uma tendência natural do dia a dia. Você vai se adaptando. A gente tem... Evidente que a gente não vai fazer coisas... Eu não faço coisas hoje que eu fazia quando eu morava com os meus pais. Ou quando nós não tínhamos os bebês, não tínhamos os filhos. Então, é importante. A gente tem que ser nós mesmos, mas ter esse momento para nós, né? É importante isso. E outra coisa importante também é, se o casal tiver a oportunidade de sair sozinhos, só o casal, façam isso também. De vez em quando é sempre bom fazer, nem que seja só um lanchinho, mas sair, só o casal, gente, é importante. Mas a gente já fez a experiência de sair e falar, meu Deus, parece que tá faltando alguma coisa. Mas a sensação das duas mãos livres é sensacional. Poder comer a comida quentinha. Poder comer aquele lanche, aquele cachorro quente assim, tomar aquele refrigerante assim, com as duas mãos livres, é sensacional. Porque lá em casa a gente pode ter terminado a janta das bebês, se a gente sentar na mesa, elas vão vir sentar. Elas vão vir no colo. E elas estão numa fase agora que tudo é o papai. O papai tá no centro das atenções, né? Gente, o papai eu tô presente, amando, né? porque de madrugada ninguém me chama. De legal, madrugada é só o papai. Papai, é o papai que levanta. Papai quer mamar.
Papai, quero ir pra sua cama. Quero, Papai, quero você. E em casa, quando eu chamo a atenção delas, elas falam, cadê o papai? Cadê o papai pra me salvar que a mamãe tá brigando comigo? Exatamente, tudo é o papai. É, As figurinhas. E eu quero dizer que foi muito legal essa conversa. A gente reviveu muitas coisas, né, da nossa história. Você é um papai bivolt. papai bivolt. Trabalha em 2 voltagens, né? É, com certeza. Trabalhamos com 2 voltagens, gente. Com 2 filhos, cada um num ritmo. É. E aí a gente precisa se adaptar. O João ainda, a gente tem uma característica bem especial do João, porque o João tem altas habilidades de superdotação e nos desafiou desde Muitas cedo. vezes, desde cedo, né? Achando que ele estava sendo mal educado, que ele estava querendo falar de igual para igual, até a gente poder estudar e aprender e compreender que esse processo era um processo neurológico dele. Natural, né? Natural. E hoje em dia, mais ainda, né? Porque ele é adolescente, essas coisas ficam mais gritantes. E ele quer discutir com a gente de igual para igual, né? Com certeza, né? Mas eu não podia deixar de te chamar para estar aqui no Dia dos Pais, afinal, além do meu pai, né, que é um homem extremamente especial, você é o homem da minha vida e o pai dos meus 5 filhos, por enquanto. 5 Você filhos. já pensou? 5 filhos. Você já pensou? 5 filhos. Se vem mais? 5 filhos. Eu penso nos 5 filhos, tá? É porque para vocês só cai a ficha depois que nasce. Então acho que é essa a questão. Tá. Pode ser. O que você quer dizer com isso? Não, nada por enquanto. Nada, tá tudo né? certo. Tá bom. Então, mas eu quero deixar registrado aqui publicamente, né, todo o meu carinho, gratidão e reconhecimento pela pessoa que você é, pelo pai que você é, pelo marido que você é, pelo amigo, né, parceiro, a pessoa que divide a vida comigo, né? Nós temos uma grande sociedade, né? Somos sócios em muitas coisas, em tudo, em muitas coisas. E desejar a todos aqueles que nos acompanham um feliz Dia dos Pais, né? Tem muitos meninos, muitos homens que nos acompanham, que são pais ou que estão aí no processo, né? Que às vezes a esposa vê e fala, olha, assista isso aqui, veja isso aqui. Então, hoje, esse podcast é para você, né? Para que você saiba que você é extremamente importante na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, da sua companheira, daquela que está dividindo, né, o que tem de mais importante no seu empreendimento, que é a sua vida, os seus sonhos. A maternidade muitas vezes permeia a nossa mente e os nossos desejos, e aí quando a gente encontra alguém que nos auxilia a tornar isso real, isso é muito importante, né? Nos auxilia não, mas que colabora junto, né? Estar presente Estar juntos, presente né? juntos. A paternidade e a maternidade é algo que pode ser muito bem saboreada quando nós temos um trabalho em conjunto. Isso é muito importante. E para encerrar, eu quero convidar você para que a gente possa dar um pulinho lá na Juliana. Com certeza, vamos lá. A Juliana faz parte do nosso Juliana dia a dia. Pães e Doces. As bebês têm até um vídeo aí na internet das duas querendo entrar lá na parte que servem, porque elas querem brigadeiro. E o pessoal de lá é uma graça, né? Super acolhedores. São super acolhedores, o ambiente é maravilhoso. Então, gente, para quem não conhece, siga nas redes sociais. Juliana Pães e Doces. Ela tá patrocinando com esses quitutes maravilhosos. Se vocês estivessem por aqui, eu ia dividir com vocês. Mas como vocês não estão, seremos obrigados a comer tudo. Tá bem? E agradecer também a ESA Modas. A ESA que proporciona este momento que nós estamos vivenciando aqui. Que coloca à nossa disposição produtos de qualidade. Tem desde coisas elaboradíssimas até aquilo que é mais trivial. Tem desde grandes pijamas, segunda pele. Então, acompanhem também nas redes sociais, no Insta, @ESA Modas. E a gente vai deixar o endereço para vocês, para que vocês conheçam. Conheçam a loja, liguem lá, elas fazem venda pela internet, elas têm consultoras que podem atender na sua casa, caso você precise. Então, é um atendimento diferenciado, é um local que vale a pena. Você, mulher, sabe, né? A gente tem que ter um cuidado especial
com a gente. E a roupa, nossas lingeries, elas dizem muito sobre a gente, né? Sobre como a gente está, a gente precisa estar confortável. Então, elas têm todas as opções possíveis que vocês imaginarem. Então, por favor, ESA Modas, tá bem? Agradeço você por estar aqui hoje. Hoje você não ficou cuidando das bebês para eu poder vir aqui. Verdade, eu estava de folga hoje. É, de folga. E a vocês que estão acompanhando aí no @FamíliaBivolt, YouTube, se inscrevam no canal, deixem sua mensagem, deixem sua pergunta, digam se vocês gostaram, compartilha com quem é pai jovem, com quem é pai gestante, com quem é pai que já está com filho grande, pai que também passou pelo processo de perda, né? Essa é uma experiência, acho que você conseguiu abarcar bem isso, né? Momentos de grande... Se quiserem fazer perguntas, a gente vai responder a todas, tá? Exatamente, @Giovanni Gurnaski, Isso, no Insta. né? Mas ele está dentro do Família Bivolt, então @Família Bivolt lá no Instagram. Foi uma alegria estar com vocês novamente num dia especial como esse, que é Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, um Dia dos Pais abençoado, não só para vocês, mas em especial na vida dos filhos de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Isso aí. Feliz Dia dos Pais.